Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que vocês sabem o quanto isso é importante pra gente. Vocês verem esse lindo colar que eu estou hoje. Gente, mais uma joia Murano. Olha que colar mais lindo. Sério. Ó. Esse colar, eu uso ele para todos os lugares. Trabalho, academia, você pode nadar, você pode ir para piscina, você pode ir para praia, porque ele tem tecnologia PVD, feito em aço inox e banhado a ouro 18. A gente sabe que a Murano é uma marca de joia versátil para todas as mulheres que existem dentro de nós, né? Um dia a gente é uma mulher moderna, um dia a gente é uma mulher clássica, um dia a gente tá na academia, um dia você tá, né, de chinelo andando por aí, mas a gente pode estar sempre arrumada, sim, e é isso que eu faço, gente. Eu estou sempre arrumada, estou sempre com as minhas joias Murano, que eu amo, porque elas são lindíssimas. Essas joias, elas me acompanham todos os momentos, porque eu não abro mão de sofisticação. Sim, gente, eu posso estar simples, mas é um simples sofisticado. Então, se você também é como eu, já vai lá, conhece o site da Murano. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Gente, tá uma super promoção. 4 peças, se você comprar 4 peças ou mais, cada peça saindo a R$ 99. Além disso tudo, você pode dividir em 6 vezes, sem juros, cashback de 10%, frete grátis para todo o Brasil. E se você usar o meu cupom DELANOS, você ainda tem 20% de desconto. Tá esperando o quê, fofa? Vai lá, vê a joia que mais combina com você. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Aguardo vocês, depois me mostrem, me marca lá no Instagram quando vocês tiverem as joiazinhas de vocês, porque eu quero ver também. Um beijo. Vamos lá começar a nossa história de hoje. Bora lá para a nossa história de hoje. Dani, sou sua ouvinte há anos. Sempre te escuto para lavar louça, fazer faxina. Acho você uma mulher incrível. Você sabe contar muito bem as histórias e os conselhos que você dá são muito honestos e sábios. Minha história é marcada por superação e emoções. Um dia eu vou criar coragem para escrever. Mas hoje eu estou aqui para contar a história da minha sogra. Aliás, Dani, ela também te adora. Então, ó, um beijo aí para a sogra de Alice, né? Bom, ela também te adora, te escuta. Dani, quando ela começou a me contar a história dela, eu não acreditei e falei, não, temos que escrever essa história para Dani. Dani, nasci num lar disfuncional. Algumas lembranças me marcaram para sempre. Não foi fácil ser criada por uma mãe narcisista e um pai ausente. Na verdade, ele evitava discussões, pois ela gostava de provocar. Em 1962, minha mãe passava o dia bordando na máquina para complementar a renda de casa. Eu era uma criança presa, não podia brincar com as outras crianças na calçada. Sempre que as meninas da vizinhança vinham me chamar no portão, minha mãe abria a janela para dizer que eu estava de castigo. Nem eu mesma sabia o motivo. Raras eram as vezes que ela permitia que eu saísse para brincar. Eu chorava muito, vendo todos se divertindo, brincando de roda, esconde-esconde, pega-pega e outros jogos. Enquanto isso, meu irmão, filho dourado, podia sair para jogar bola sem que ela reclamasse. Por causa disso, eu passava o dia todo lendo. Meu pai fazia coleção de revistas e eu viajava lendo reportagens sobre o Egito, Índia e outras culturas. Era a minha única distração quando eu era obrigada a ficar em casa. Gente, vamos falar que na época que não tinha internet, as pessoas liam muito, né? Eu, adolescente, eu li todos, acho que, livro do Sidney Sheldon. Li muitos livros da Danielle Steel, do Harold Robbins. Hoje em dia é tão difícil a gente ler, né? Eu tô com uns 3 livros para ler. Parece que não dá tempo.
Com vocês acontece também, gente? Me falem. Eu amo ler. Eu amo ler. Eu vou me forçar a ler 1 hora por dia. Bom, como a minha mãe era bordadeira, eu acabei aprendendo algumas coisas. Fazia roupas para minha única boneca, que era pequena. Mas eu andava sempre bem vestida. As amigas queriam trocá-la por suas bonecas enormes, porque as minhas tinham roupas que eu mesma fazia, enquanto a delas, né, não tinha nada. Eu nunca tive uma bicicleta. Os tempos eram difíceis, mas sempre que tinha oportunidade, quando minhas amigas deixavam, eu andava na bicicleta delas. Eu sempre observava fascinado o relacionamento das minhas amigas com as mães. Como era diferente da minha. Elas eram carinhosas, conversavam, faziam lanches gostosos, os pais brincavam, pegavam no colo, e eu me perguntava por que minha mãe era tão diferente. Ela nos proibiu de ver nossos avós paternos. Eu tanto amava eles, Dani, e deles eu recebia muito amor e atenção. Na escola, meu rendimento era baixo. Eu não conseguia focar nas matérias que envolviam cálculos, enquanto meu irmão, ele era o melhor aluno. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe me mandou passar férias na casa de um casal, colega do meu pai. A esposa estava grávida de 8 meses e minha mãe disse: "Vou deixar ela com você nas férias, assim ela te ajuda nas tarefas de casa." Eu dormia num colchão no chão. Eu tinha que limpar a casa, cuidar dos 2 meninos pequenos. No segundo dia eu chorei dizendo que eu tinha saudades da minha mãe. Mentira, né? Eu queria voltar para casa. E eles me levaram, contrariados. Dali em diante as coisas só pioraram. Minha mãe era o tipo de pessoa que não queria ver ninguém se dando bem. Ela sempre me rebaixava, me chamava de bisca, assim como ela chamava minha madrinha e a filha dela. Pessoas que ela odiava. Ah, a madrinha e a filha da madrinha, né? Eu não podia nada. Sempre me batia quando eu reclamava. Meu pai era uma figura decorativa dentro de casa. Eu me sentia sozinha e não amada. Minha relação com meu pai era boa, só que distante. Eu era proibida de falar diretamente com ele. Então, quando eu precisava de material escolar, eu escrevia um bilhete para o meu pai. E no dia seguinte, ele jogava o que comprou na minha cama sem falar comigo. Que loucura. Eu tentava conversar, mas ele se fechava de tal forma que era como se eu não estivesse ali. Isso acontecia porque se ele tentasse conversar comigo, a minha mãe se metia e gritava e não deixava a gente se falar. Acho que por isso ele nem se dava ao trabalho de falar comigo. Aos poucos também percebi que meu irmão e eu nos afastamos. Ele parecia indiferente às diferenças de tratamento. Hoje eu entendo que ela não queria que ficássemos próximos. Ele tinha suas próprias questões emocionais, mas eu era uma criança crescendo num ambiente pesado. Quando mudei de escola, fui para o ginásio, eu ficava mais próxima da casa dos meus avós paternos. Então, quando não tinha aula, eu ia para lá escondida. Quando eu fiz 15 anos, meu pai perguntou se eu queria uma festa ou uma viagem. Ele trabalhava numa companhia de turismo, então eu escolhi viajar. Ele escolheu um país da Europa e fomos no inverno. Levamos blusas de lã e minha mãe fez um terninho de tergal para colocarmos por cima da lã. Mas o frio europeu era diferente. Passamos frio a viagem toda. Eles não queriam gastar, mas isso não impediu de eu aproveitar a viagem. Fiquei encantada com o país. A viagem poderia ter sido um respiro, mas a companhia da minha mãe tornava tudo muito sufocante. Ela era ríspida, autoritária, incapaz de demonstrar carinho. Qualquer coisa que eu fizesse ou dissesse parecia um motivo para uma impaciência e uma grosseria. Meu pai, por sua vez, mantinha-se distante, quase indiferente, como se morássemos sobre o mesmo teto, mas em universos paralelos. Tiramos fotos, mas minha mãe nunca me deixou ficar com nenhuma. Até hoje, essas fotos são guardadas a 7 chaves, como se fossem dela, sendo que era aniversário de Alice, né? Bom, antes da viagem, eu costumava visitar Sônia, uma vizinha viúva que morava com a sobrinha. Era um refúgio, uma casa onde o ar parecia menos pesado. Um dia a irmã de Sônia chegou com o marido e o filho Hugo. Ele me chamou a atenção.
Fiquei encantada com ele. Eu faria 16 anos em maio e ele faria 21 em agosto. Ele era gentil, atencioso, me olhava de um jeito que ninguém nunca tinha olhado antes. E eu me senti vista. Ele sempre vinha me visitar, mas nunca contei para ninguém, principalmente para minha mãe. Então, quando voltamos de viagem, ele decidiu falar com meu pai. Ai, meu olho, peraí. Ele decidiu falar com meu pai. E, para minha surpresa, o meu pai permitiu o nosso namoro. Mas, como esperado, minha mãe ficou furiosa. Ela dizia que eu era muito nova e que eu tinha que estudar. Então, por que ela me tratava assim? Pois bem, namorávamos às quartas e domingos à tarde no sofá segurando a mão, nem beijo tinha. Às vezes a gente ficava alguns momentos sozinhos, quando alguém ia na padaria ou dava uma saída. Numa dessas fomos nos beijando, beijamos e acabamos um dia transando no sofá mesmo. Só transamos aquela vez. O tempo passou e minha mãe, acostumada a controlar tudo, não aceitava a ideia de perder o domínio sobre mim. Quando eu fiz 17 anos, pedimos para noivar e meu pai aceitou e minha mãe foi contra. Como se aquilo fosse um ato de traição contra ela. No dia que eu completei 18 anos, meu pai e minha mãe assinaram minha autorização para me casar. Meu pai fez minha mãe assinar, alegando que se ela não assinasse, eu sairia de casa assim mesmo. Eu queria sair daquela casa de qualquer jeito, gente. Eu precisava sair de lá. 2 dias antes do casamento no civil, meu pai me chamou para conversar. Era de manhã, antes do almoço, ele chegou no quarto e bem baixinho me chamou para dar uma volta de carro. Eu fiquei feliz com aquilo. Quando estávamos saindo da porta, minha mãe perguntou onde a gente ia, ele disse, vamos sair. E ela foi até a porta e perguntou novamente, e ele não respondeu. Eu também não disse nada. Entramos no Fusca cor de limão, saímos. Ele parou o carro próximo à nossa casa e eu perguntei, o que foi, pai? E ele disse, te chamei aqui porque eu preciso ter a certeza que você está fazendo o que seu coração está mandando. Você realmente quer se casar? Você gosta dele? Eu quero que você fique bem. Eu te trouxe aqui porque lá em casa é impossível da gente conversar. Sua mãe não permite. E eu disse, de um jeito ou de outro eu vou sair de casa. Ele então disse, se a tua decisão for essa, eu vou respeitar. Eu só estou esperando você casar, pois eu também quero sair de casa. Eu não aguento mais viver com a tua mãe. Eu não podia culpá-lo, né? Minha mãe, gente, ela era intragável. E meu pai merecia ser feliz. Então eu disse, pai, se isso que você precisa para sair de casa, você pode ficar tranquilo porque eu quero casar. Meu namoro com o Hugo era tranquilo. Ele era um cara calmo, muito culto, me trazia livros que eu nunca tinha acesso. Tínhamos os mesmos gostos musicais, passávamos horas conversando sobre tudo. Ele só estudava e trabalhava como office boy numa empresa. Casamos em dezembro. A cerimônia foi linda. Minha madrinha fez o vestido e me deu um corte de linho que até hoje eu tenho. A cerimônia na igreja foi para toda a família, mas na comemoração em casa. E em casa foi somente pessoas da família da minha mãe, pois ela não queria que a família do meu pai estivesse presente. Novamente, ela ficou com as fotos para ela. Quando chegamos em casa após o casamento, gente, meu inferno começou. Ele estava todo afoito pedindo para eu tirar o vestido. Eu disse que eu estava cansada e ele disse, mas eu quero. Tira logo esse vestido. O Hugo, né? Ele abriu o zíper atrás e me ajudou a tirar o vestido. Achei que ele queria transar e quando ele tirou meu vestido, percebi que ele estava na minha frente vestindo meu vestido de noiva. Hã? Sim, Dani. A cena que eu vi foi essa. Ele estava tentando vestir meu vestido de noiva. Eu estava achando que aquilo era uma brincadeira. Eu não dizia nada, eu só ria. Foi então que ele pediu que eu o maquiasse, para que só então a gente pudesse transar. E depois disso tudo, durante o sexo, ele pediu para eu colocar o dedo lá atrás. Foi nesse dia que eu conheci meu marido. A partir dali, minha vida se tornou um inferno. Gente, para!
Para! Ele quis se maquiar, colocar seu vestido. Como assim? Gente, a partir dali, ele queria se vestir de mulher sempre que a gente transava. Eu tinha que maquiá-lo e colocar o dedo. Era um ritual. Aí podem pensar, por que você não contou pra alguém ou reagiu? Porque eu não tinha coragem, eu era uma menina presa dentro de casa, que nunca respondia, eu era passiva. Quem ia acreditar em mim? Minha mãe? Capaz dela rir de mim. Meu pai? Ele já tinha os problemas dele. Para a maioria, no meu casamento, o meu casamento era normal. Conversávamos, falávamos do dia a dia. Ele não era agressivo, não tínhamos problemas financeiros, a família dele ajudava. Sábado e domingo eu era obrigada a almoçar na minha sogra. Mas ele não era horrível. Mas no fundo, eu era abusada quando eu tinha que fazer as coisas que eu não estava de acordo. O que me questionava era se ele era gay e ele estava me usando de fachada. Então eu engravidei, não me preveni, nem sabia como. A pílula era novidade, não se falava muito em camisinha. Pouco eu sabia sobre HIV. Engravidei de uma menina, Louise. Tive ela com 19 anos. Não fazia ideia de como se cuidava de um bebê. Minha mãe nunca ia me visitar. Meus sogros foram minha rede de apoio. O casamento estava um desastre. Hugo estudava muito para concurso. Essa fase eu dei muito apoio a ele. Já tinha me conformado em não ser feliz. Então ele passou no concurso e nossa vida melhorou muito. Compramos um apartamento. Comecei a tomar pílula, mas eu tive muitos efeitos colaterais, dor de cabeça, inchaço e parei. E novamente engravidei, quando a Luísa tinha 8 meses. E eu descobri, gente, que eu estava grávida, de 4 meses e meio. Me prendendo mais a mais nessa relação. Eu não queria outro filho. Procurei um médico para abortar. Ele se negou, mas me deu o telefone de uma parteira que fazia essas coisas. Mas Hugo disse, não tira que eu te dou uma máquina de lavar roupa. Aí eu bati o pé, mas meu marido não permitiu. Bom, sem apoio tive que aceitar, né? Afinal, não tinha como ir lá. Tipo, ela não tinha dinheiro para tirar, porque era caro essas coisas, né? E ela também não teve apoio de ninguém. Então nasceu meu filho Marcelo. Com o tempo ele me encheu de alegria. Dani Hugo era tranquilo, tinha um emprego bom, era funcionário de uma empresa grande no país. Tinha amizade, saía para pescar com os colegas, a família dele era ótima, os pais eram verdadeiros amigos. Mas eu não estava feliz, minha vida era vazia. Eu entrei em parafuso, eu não falava com ninguém, eu ficava catatônica em casa. As pessoas me questionavam por que eu estava assim. Quando questionava Hugo, ele dizia que não sabia qual era o motivo, mas sempre me forçando a fazer aquelas coisas. Maquiar ele, né? E eu passiva deixando. Fui num psiquiatra que conversou comigo. Eu disse a ele que eu queria ser internada. Ele disse que essa não era a solução. Eu precisava de ajuda. Eu estava tão apática em casa que um dia eu pedi a Hugo que me internasse, pois eu não estava bem. Então fomos a uma clínica psiquiátrica, onde eu falei com o recepcionista que eu queria ser internado, pois eu estava com estado de apatia. Eu fui colocada com outras mulheres aparentemente perturbadas. Lá percebi que eu não estava louca, mas eu tinha me perdido de mim. Comecei a ficar aflita, com medo de ser deixada lá e pedi para ir embora. Me disseram que não permitiriam, então pedi para ligar para meu marido. Foi nesse momento que o médico apareceu. Ele não olhou para mim, não falou comigo, não perguntou nada. Ele falou com meu marido como se eu nem estivesse ali. Como se eu não tivesse voz nem vida própria. Perguntou se ele se responsabilizaria por mim e se concordava de eu ir embora. Em nenhum momento se dirigiu a palavra a mim. É impossível não pensar. Hoje tem gente que diz que não precisamos de feminismo, porque quando falam de feminismo, as pessoas confundem achando que é raspar a cabeça, pintar o cabelo de azul, mas feminismo é o que garante que uma mulher possa ser ouvida, que possa ficar com seus filhos depois do divórcio, que possa receber uma pensão, que possa comprar um anticoncepcional sem precisar de autorização.
que possa ter bens, que possa trabalhar, que possa decidir sobre o seu corpo, até sobre o seu parto. Antigamente, as mulheres não podiam nem ser donas da sua própria vida. E quando eu lembro daquele médico que se recusava a olhar para mim, só olhava para o meu marido, eu entendo exatamente por que essas lutas existem. Porque por muito tempo mulheres foram tratadas como se não soubessem e não pudessem ou não existissem. Quando meus filhos estavam com 4 e 3 anos, eu decidi pedir o disquite. Ele então disse que eu poderia ir, mas as crianças não. Foi então que meus filhos se agarraram nas minhas pernas e disseram: eu quero ficar com a mamãe. Com minha depressão, as pessoas começaram a fazer muitas perguntas. E eu então, com medo, eu acho que com medo que eu contasse das coisas que eu fazia em casa com ele, ele me libertou e deixou as crianças ir comigo. Alugou um apartamento para nós, pois ele se recusava a sair do apartamento. E assim eu consegui me libertar de Hugo. Um tempo depois, Hugo tinha ido a um jantar na casa de uns amigos do trabalho e lá eles os apresentaram a empregada doméstica deles e eles ficaram juntos e estão casados até hoje. Guardem essa informação. Dani, meu pai se mudou para o Rio de Janeiro. Antes ele tinha me feito uma visita se despedindo, dizendo que estava vindo embora e não contou nada para ninguém e pediu que eu não contasse. Para minha mãe, ele falou que é para São Paulo substituir um colega das férias. As férias seriam de 20 dias. Quando já tinha dado 30, ele não retornava. Minha mãe foi até a empresa falar com o chefe dele e perguntou onde ele estava. Foi então que ela descobriu que ele nem trabalhava mais lá. O chefe dele contou que ele havia se mudado para o Rio de Janeiro. Minha mãe ficou incrédula. Como ele trabalhou numa empresa de turismo, ela então pediu uma passagem para ir lá atrás dele. Perguntaram então ao meu pai e ele não deixou ela pegar a passagem. Minha mãe então forçou a barra e ele teve que aceitar. Ao chegar no Rio de Janeiro, eles se encontraram, passearam e meu pai disse que não voltava mais para outra cidade. Entraram num acordo então dela ficar com a casa e ele ir visitá-la e pagar as contas. Meu pai ficou nessa até ele conhecer outra pessoa. Aí ele parou de visitar minha mãe. Ele reduziu o valor que mandava, mas continuou mandando. Meu irmão nessa época já trabalhava e ajudava em casa. Eles ficaram assim se enrolando por mais ou menos 2 anos, até chegar um momento em que ele disse que queria o divórcio. E minha mãe não aceitou. Ficaram 10 anos nessa briga, pois a minha mãe não aceitava nada. Ela não queria liberar meu pai. Mas meu pai estava no Rio de Janeiro, então ele construiu outra família. Eu o visitava regularmente. Eu amei a cidade, então decidi que eu precisava também recomeçar em outro lugar. Peguei minhas coisas, meus filhos e fui rumo à cidade que meu pai estava morando. Meu pai me arrumou um emprego na agência de turismo. Eu estava feliz. Eu saía, convivia com outras pessoas, ia à praia. Um dia fomos convidados para uma festa de fim de ano de várias empresas de turismo. A festa era aberta aos funcionários e todos do trabalho combinamos de ir juntos de carona. A festa estava linda. Eu não tinha costume de sair assim. Até que um cara me chamou para dançar. Ele estava bêbado. Ficou enchendo meu saco e eu não sabia me desvencilhar dele. Até que de repente chegou um cara bem apessoado, entrou na frente do bêbado. O cara falou: "Essa é minha namorada, algum problema?" Foi então que o bêbado foi embora. Ficamos ali rindo daquela situação. Ele chegou e disse: "Muito prazer, sou o Vitor." Vitor era gentil, educado, se dava bem com todo mundo. Carismático, ficávamos conversando durante a festa toda, mas a gente não ficou. Ele fumava e eu odiava cheiro de cigarro. Eu trabalhava na empresa de turismo concorrente, então tínhamos muitos assuntos em comum. No dia da festa, ele me levou para a casa do meu pai de táxi. E dali em diante, nós falávamos no trabalho. Ele me visitava em casa, ele me ligava no trabalho e todos colocavam pilha pra gente namorar. Eu, numa cidade nova, me sentindo sozinha, acabei me envolvendo. Ele, então, pediu consentimento ao meu pai pra gente namorar e meu pai aceitou. Na época, meu pai tinha recebido uma indenização e me deu parte para que eu comprasse um apartamento para os meus filhos. Me casei com o Vitor
Ele acolheu meus filhos como se fossem dele. E ali, pela primeira vez, experimentei ser amada de verdade. Vivemos um amor tórrido. Tivemos um filho lindo, mas por problemas com a família dele, eu resolvi me separar. Dani, para resumir, passei por vários Jurandis. Depois disso, estava perdida. Anos depois, num evento, encontrei um companheiro, um parceiro para a vida. Eu me sinto amada. Moro num lugar incrível, tenho uma casa, tenho minha vida, netos lindos, uma vida boa. Dani, minha história me mostrou uma coisa muito forte. O fundo do poço não é o fim. Às vezes é o lugar onde a gente toma fôlego para subir. Ah, lembra do meu ex que casou com a empregada do amigo? Um dia ele saiu para pescar com os amigos da firma e um vídeo dessa pescaria vazou. Ele estava sendo cercado por uma fila de homens. Essa fila vazou porque a mulher de um desses caras encontrou, assistiu, ligou para as esposas dos caras e espalhou a notícia. Umas acreditaram, outras não quiseram acreditar. Mas a mulher do meu ex usou a fita para chantagear ele, colocando no nome dela, uma casa, um sítio e outras coisas. Meus filhos nem sonham que o pai deles fez uma coisa dessas. E esse foi um dos motivos da gente se separar. Eu é que não vou contar. Prefiro que eles pensem que eu era inconstante e larguei um casamento maravilhoso por capricho. Dani, muito obrigada por ler minha história. Te desejo tudo de bom. Alice, muito obrigada a você por ter mandado a sua história, né? Tudo de bom pra você também. Eu sempre falo, né, gente, que casar pra fugir de casa, você sai de um inferno pra entrar no outro. É sempre assim. Porque você vai no modo desesperado, né? Você não casa porque você... quero construir uma família, né? Tô namorando, conheço a família dele e tal. Não, você casa porque você quer sair de casa, então aquele modo desesperado ali, você vai atropelando tudo e você nem conhece a pessoa direito muitas vezes. Questão essa, né? Igual o seu marido aqui. Gente, eu imagino... Não, eu tô aqui imaginando a cena, você chegando no seu quarto pra sua lua de mel e o cara vestindo seu vestido de noiva e se maquiando. Gente, que loucura! Eu sei que tem homens que têm fetiche de botar calcinha, sutiã, vestir roupa de mulher, se maquiar. Tem até um nome isso, acho que é dress... Ai, meu Deus, como que é o nome disso? Esqueci. É dress alguma coisa que chamam. Dress... Putz. Ai, não. Vou olhar. Vou olhar na internet porque eu quero lembrar. Eu já ouvi falar disso. Peraí. Homem que gosta de se vestir de mulher. Crossdressing. Crossdressing é a prática praticado por pessoas. O ato de um homem se vestir com roupas femininas é conhecido como crossdressing, praticado por pessoas chamadas crossdressers. Essa prática não está necessariamente ligada à orientação sexual. Muitos são heterossexuais ou à identidade de gênero, podendo ser somente por prazer, alívio de estresse ou fetiche. Realmente, é isso mesmo. Inclusive, se eu não me engano, na Inglaterra tinha até sites aí de crossdressing. Eu sei disso porque, não vou falar nomes, mas uma amiga também tinha um namorado que gostava disso aí. Então, eu lembro que ela contando pra gente, a gente acabou sabendo aí dessa história. Mas como eu tô falando pra vocês, né? Não necessariamente o cara, né? Porque gay, não, né? Mas, pelo visto, seu marido aqui gostava de outros homens, né? Tanto que tem uma fita aí provando, né? Bom, mas vamos lá você, né, Alice? Eu acho que você falou uma coisa muito certa aqui, que o fundo do poço às vezes não é o fim. Aliás, gente, o fundo do poço não é o fim. Não foi o meu fim, não vai ser o seu fim e não será o fim de muita gente. Com certeza, quando a gente chega lá embaixo, a gente volta muito mais forte. Somos fênix. A gente volta muito mais forte, né? E que legal que você teve sempre o apoio do seu pai, sabe? Por mais que a sua mãe tenha sido aí narcisista, tudo, você pelo menos sempre teve o apoio do seu pai. Então é muito bom
quando você tem alguém ali pra estar do seu lado, pra te proteger. Eu fico muito feliz que hoje você tá feliz, tem sua casa, tem seus filhos, né? Tem uma pessoa bacana junto com você. Eu acho que isso é que importa. E olha, eu acho que eu faria como você. Eu também não acho que eu falaria nada pros meus filhos, não. O que mudaria na vida deles, né? Falar, olha, tem uma fita do seu pai, assim, assim, assado. Seu pai, quando casou comigo, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente deve poupar nossos filhos, sabe? Não é tudo que a gente tem que falar, não. Até porque, como eu falo pra vocês, né? Um ex-marido é um ex-marido. Acabou pra você, tchau, cada um pro seu lado, né? Cada um viver sua vida. Mas não tem ex-pai, né, gente? Então vai ser sempre o pai daquela criança. Então é difícil você querer que seu filho olhe pro pai dele pensando que o pai dele gosta de se vestir de mulher, que o pai dele gosta de colocar lingerie, né? Então, assim, eu acho que com certeza eu teria a mesma atitude que você e eu também não contaria para os meus filhos. Pode ter certeza disso. Eu acho que você fez muito bem, né? E é isso, Alice. Muito obrigada por mandar sua história, tá bom? Um super beijo para você. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.